Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês de forma poderosa, aonde quer que vocês estejam. Vamos a mais uma reflexão, a mais um alimento espiritual para a sua alma, para o seu espírito, através, claro, da palavra de Deus. E a mensagem de hoje está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo a partir do 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha que forte. Então, se você tem o desejo de agradar a Deus, se você tem a fé de agradar a Deus, a intenção de agradar a Deus, uma das primeiras, ou a primeira consciência que você tem que ter, é que você e eu deveremos até o último respirar vivemos uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade, ao contrário do que muitos pensam ou acham, não é a pessoa ser perfeita ou sem pecados, porque isso é impossível ao ser humano. Mas o significado da palavra santo, santidade, é exatamente ser separado, separada. Ou seja, é nós nos separarmos, estarmos dispostos a nos apartarmos de tudo aquilo contrário à palavra de Deus, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Isso que é você ser santo, santa, viver em santidade, ou seja, viver em separação, em constante separação de tudo aquilo que não agrada a Deus. E aqui diz mais: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então faça uma análise, se a maneira que você tem vivido tem sido uma maneira santa, ou seja, separada. Se a maneira que você tem se comportado através das suas atitudes, palavras, pensamentos, olhares, reações, isso tudo, responda para você mesmo, para você mesma, isso tudo você tem levado em um nível de santidade? Ou seja, você tem se separado para Deus, para agradar a Deus através das suas atitudes, palavras, olhares, pensamentos, reações, ações? Será que essa sua maneira de viver tem sido em santidade? Responda para você mesmo, para você mesma. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o Senhor Jesus, Deus, né, Ele é santo, Ele é puro. Ele sim, não houve imperfeições. Porém, Ele sabe que para que alcancemos tal nível de separação, né, de santidade, precisamos ter o Espírito Santo. Por isso que sempre nós iremos te motivar. Se você ainda não recebeu, busque como teu maior foco, como teu maior desejo em ser cheia do Espírito Santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, enquanto você e eu respirarmos nesse mundo terreno, enquanto nós formos habitantes através desse corpo material, né, nesse mundo passageiro e ilusório, que venhamos andar em temor e em santidade, né, rumo, focando a nossa vida eterna com Deus. Porque no período de 24 horas você não se esquece de alimentar a tua carne. Você vai tomar o seu café, você vai almoçar, você vai jantar, você vai fazer um lanche, seja lá o que for, mas o teu corpo dará sinais, né, de que você precisa se alimentar.
fisicamente falando, materialmente falando. Assim também são suas necessidades diárias, como por exemplo, o pagar as suas contas. O pagar as suas contas são sinais aonde você recebe, exatamente para que você trabalhe, se desenvolva, estude, enfim, né? Venha gerar renda para que você venha sanar as suas dívidas ou compromissos diários ou mensais, enfim. Então são sinais que você recebe exatamente para que você cumpra, né, as suas obrigações relacionadas nesse mundo passageiro. Então também a alma e o espírito, ele te dá sinais, ele nos dá sinais de que se nós não buscarmos, atingirmos diariamente as nossas metas espirituais, vivendo em santidade, vivendo no temor, na obediência da palavra de Deus, não nos esquecendo que por mais que vivamos nesse mundo terreno, nesse corpo material, né, nós precisamos alimentar nosso espírito e a nossa alma, exatamente vigiando, como diz aqui, a nossa maneira de viver neste mundo. Nunca se esqueça disso e nunca deixe com que os compromissos terrenos, as metas terrenas, venham se sobrepor a exatamente a sua maneira de viver espiritualmente para com Deus. Cultivando isso diariamente e servindo a Deus em temor, obediência e nessa santidade, ou seja, nessa separação, né, em relação à sua maneira de viver. Então analise, reflita, né, e veja como tem sido a sua maneira de viver diariamente neste mundo. Se de fato você tem separado em santidade os seus pensamentos, palavras, atitudes, olhares e reações, né, e exatamente a sua fé. Pare, pense, e se houver algo que você venha fazer para mudar radicalmente isso, para agradar a Deus, então faça o mais rápido possível enquanto você respira, porque enquanto houver respiração, haverá esperança. Amém? E eu deixo esse alerta final nessa mensagem de que o quanto mais você se aprofundar na vontade de Deus, mais perto você estará, claro, da salvação, porque você não sabe, nós não sabemos quando vamos morrer. Qualquer instante você pode partir dessa vida. E a qualquer instante também o arrebatamento acontecerá. Só não enxerga quem não quer, só não enxerga quem é incrédulo, só não enxerga quem prefere viver a vontade do mundo e da carne. Mas os sinais estão aí, de forma nítida. Guerras nucleares iminentes a acontecer, o amor de muitos se esfriando, o mundo indo de mal a pior em todos os sentidos, independente de presidentes ou governos, saiba que a Bíblia simplesmente está se cumprindo. E o Senhor Jesus já está a qualquer momento para arrebatar a igreja, ou, repetindo, a qualquer momento você pode partir dessa vida. Então, quando isso acontecer, que a tua alma esteja no centro da vontade de Deus, que a sua vida esteja no centro da vontade do Senhor Jesus, para que você galgue a eternidade com Ele. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.